nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Momento do Direito, um programa feito para você, em que nós tratamos aqui de temas jurídicos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e gostaríamos de deixar para você que nos assiste o nosso e-mail para envio de perguntas, dúvidas ou até mesmo sugestões de assuntos que podemos tratar aqui no nosso programa. O nosso e-mail que vai aparecer na sua tela é momentododireito@presbiterio.org.br. Vai ser um prazer respondê-lo. E hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado ao direito do trabalho e um tema muito importante e que também tem sido discutido recentemente, que é acerca da NR1, a norma regulamentadora que estabelece as disposições gerais sobre segurança e saúde no trabalho do Brasil e algumas modificações que essa NR1 ela teve recentemente. E para falar conosco sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Amanda Kaiser. Doutora Amanda Kaiser, seja muito bem-vinda. Obrigada. Paz do Senhor, irmão Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutora Amanda Kaiser é advogada, especialista em direito do trabalho e também especialista em gestão de conflitos. Doutora Amanda, recentemente tem se falado acerca de algumas modificações acerca da NR1, que é a norma regulamentadora que estabelece as disposições de saúde e segurança do trabalho no Brasil. A senhora pode falar um pouco para nós sobre isso? Claro, Rodrigo, posso sim. É importante a gente começar nosso bate-papo dizendo que a NR1, ela não é uma norma nova. Correto. Pelo contrário, ela é a norma mãe. E é aquela primeira norma que fala da responsabilidade das empresas, da preocupação que elas devem ter com a ergonomia, com a segurança do trabalhador. E atualmente, de tempos recentes, tem-se observado o número de afastamentos previdenciários de empregados decorrente de saúde e doenças mentais no trabalho. Correto. Cresceu de forma significativa. Então, houve uma preocupação geral do Estado de Direito, digamos assim, em determinar que as empresas não observem tão somente a insalubridade, a periculosidade, a ergonomia, a entrega e o controle de EPIs, mas também estejam atentas à saúde mental dos seus trabalhadores. Essa agora, a partir de maio, passa a ser uma obrigação das empresas. Ela passa a valer agora a partir de maio deste ano? Exatamente. Nós estamos em um período de vacância, ela entraria em vigor em data anterior, essa data foi prorrogada e a partir de maio as empresas passarão a ser fiscalizadas pelos órgãos competentes sobre o mapeamento e gerenciamento desses riscos psicossociais no trabalho. E essa norma, ela vale para todas as empresas ou para determinados setores? Rodrigo, a partir de um empregado. Se a sua empresa tem um comércio de bairro e conta com apenas um empregado, você está obrigado a observar toda a NR1, inclusive essa reestruturação dela com a inclusão do fator psicossocial. Então, vale para todas as empresas que tenham empregados contratados na modalidade seletista. O que é isso? De carteira assinada. De carteira assinada, né? Doutora Amanda, e nesse caso, a saúde mental, ela passou a ser tratada como um risco ocupacional dentro da NR1? Sim, Rodrigo. A saúde mental sempre representou um risco para a empresa. Mas antes existia um limbo, né? Porque esse empregado, ele dependia de um processo muito mais burocrático para ter reconhecida a sua doença ocupacional como decorrente do trabalho. Certo. E em juízo, ela passaria a ser considerada uma doença ocupacional a partir de um laudo pericial que reconhecesse a causa direta, que é o nexo causal, ou a concausa com o trabalho, ou seja, se essa doença mental ela tinha uma relação direta ou indireta com o trabalho. Correto. A partir da vigência da NR1,
as empresas passarão a ser fiscalizadas. Que até então não tinha essa fiscalização, né? Sobre isso, não. As empresas eram fiscalizadas sobre inclinação de rampa, acesso de cadeirantes, se elas estavam cumprindo a entrega de EPIs, o fornecimento adequado, se o trabalho era um trabalho que a ergonomia estava sendo observada, cadeira, luz, posição, postura. As empresas já sofrem essas fiscalizações de forma rotineira pelos órgãos fiscalizadores competentes, que a partir de agora vão introduzir a fiscalização sobre a saúde mental. E isso vai se dar através do quê? Do mapeamento dos riscos ocupacionais, só que agora de forma preventiva. As empresas tinham conhecimento que um empregado seu estava doente, normalmente em juízo, por resistência em reconhecer durante o curso do contrato laboral que aquele adoecimento mental era decorrente do trabalho. Porque nós temos, é importante frisar, Rodrigo, que nós hoje vivemos uma sociedade que se encontra num ritmo muito frenético. Exatamente, um ritmo muito acelerado, inclusive com altas cobranças, né? E metas, muitas vezes, metas abusivas, que acabam, infelizmente, né, influenciando na saúde mental do trabalhador, né? Totalmente. E esse aparelho aqui, se a gente não tiver um limite pessoal de pausa, a gente adoece. Exatamente. A gente deixa de se conectar com o outro, com a família. Então, algumas pessoas, elas podem já chegar no trabalho com gatilhos, vindos de origem cultural, de origem familiar, não digo só da genética, mas por uma estafa pessoal e subjetiva que não esteja relacionada só diretamente com o trabalho. Mas o trabalho, ele pode agravar essa doença. Pode trazer esse gatilho que justamente a senhora comentou, né? Exatamente. E fala um pouco sobre esse programa de gerenciamento de risco no ambiente de trabalho. É o famoso PGR, né? Exatamente. O programa de gerenciamento de riscos, ele significa o quê? Que as empresas, a partir de agora, de forma preventiva, ela precisa mapear o número de empregados, os seus afastamentos, qual a origem desses afastamentos, para saber se eles têm alguma relação com a ordem psíquica do empregado. E havendo essa relação, a empresa é obrigada agora a adotar medidas de caráter preventivo e corretivo para sanar aquelas irregularidades internas. Isso pode vir ao conhecimento da empresa através, por exemplo, de um canal de denúncias. Correto. Que a maioria das empresas não possuem. A gente está habituado a ver em sites de grandes empresas, de grupos, grandes grupos econômicos, né? Faça aqui sua denúncia, é anônima, é segura, é sigilosa. Mas pequenas e médias empresas ainda não existe essa mudança cultural. E agora elas vão passar a observar na medida que elas forem fiscalizadas. A própria fiscalização ou, posterior a isso, uma denúncia no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho vai conduzir essa empresa a se adequar. Mas lembrando que elas já devem estar em período de adequação desde já, porque a partir de maio já inicia a fiscalização. Já se inicia a fiscalização, né? Então, na verdade, o RH, né, ele tem que estar muito bem estruturado, né, e atualizado para poder lidar com esse PGR, né? Atualizado, estruturado, treinado, e vale a pena dizer que a norma, ela não direciona a empresa, não obriga a empresa a contratar um psicólogo. Mas o que ela diz? Que tendo conhecimento de fatores psicossociais, ela precisa corrigir. Então, quem é o profissional adequado para fazer esse mapeamento é o profissional do direito junto com o psicólogo. Perfeito. Na minha visão subjetiva, tá, Rodrigo? Na minha análise. Correto. Porque a fiscalização, a gente não sabe como ela vai vir. Ela vai ser uma surpresa para os profissionais do direito e para as empresas. Mesmo então, que é algo muito novo, né? Totalmente. Ela já existe para outros aspectos, de outras áreas da fiscalização. Para o aspecto psicossocial, é novidade. Então, nós, atuantes do direito, o que a gente orienta? Quando as empresas acionam a fazer uma medida preventiva e consultiva e adotar os programas de mapeamento e gerenciamento de risco, que é o PGR, e se identificar alguma alteração interna que seja refletindo nos afastamentos previdenciários da empresa, já
adotar o procedimento de treinamento, Correto. palestras, workshops, medidas preventivas que vão assegurar um ambiente de trabalho saudável. Saudável, né? Perfeito. Porque as pessoas podem chegar ali cansadas e já trazendo uma bagagem pessoal natural, somos seres humanos. O que não pode é o trabalho adoecer essa pessoa. Claro. Doutora Amanda, dentro da sua atuação, dentro da sua experiência, quais são as áreas, né, ou as atividades que ultimamente elas têm sido assim, digamos assim, que tem uma maior recorrência acerca de pessoas com a saúde mental às vezes, debilitada? Essa é uma pergunta que não deveria ser fácil, mas infelizmente. Profissionais que trabalham em turno, escala de revezamento, principalmente no noturno. Noturno, é mesmo? São profissionais que apresentam uma estafa laboral muito significativa por questão fisiológica mesmo. Principalmente quando esses profissionais, durante o dia, deveriam estar descansando e algumas empresas o compelem a participar de atividades diurnas que não são oferecidas no turno da madrugada. Então ele trabalha no turno da madrugada e acaba trabalhando também pela manhã, né? Exato. E muitas vezes enrustido em funções de confiança para afastar as horas extras. Que isso, olha só. Essa é uma realidade. Um outro cenário está muito relacionado ao bancário. É uma profissão que tem muita cobrança. Lida com números já é estressante, né? Valores, né? Valores substanciais e, para além disso, é o dinheiro do outro, né? Exatamente. Se administra valor de terceiro, que por si só já te deixa com uma adrenalina elevada. Então, para o bancário, acredito que a norma regulamentadora, com essa alteração, veio para auxiliar, porque as instituições financeiras vão precisar agora adotar programas que vão atenuar, não vou dizer minimizar e excluir esse risco, porque as metas elas são inerentes ao mercado de trabalho, né? Exatamente. Nós, advogados, os prazos são metas. Claro, exatamente. Entendeu? Nós temos que cumpri-los. Se a gente está bem, está mal, a gente delega, mas a gente cumpre. A gente tem que cumprir. A questão primordial são quando são metas, metas agressivas, né, cobranças abusivas também, né? Acabam que isso impacta naquilo que é a saúde emocional do colaborador, né? Muito. Essa questão também da exposição, né, Rodrigo? A gente presencia muito hoje empresas expondo setores ou nominalmente trabalhadores de forma coletiva, de forma pública. Isso, além de gerar o adoecimento, tem a consequência também de um posterior dano moral, né? Dano moral, claro. Logicamente, vai ser avaliado pelo juízo, vai passar por perícia, oitiva de testemunhas, análise de provas, né? Tem toda a instrução processual, mas essa é uma consequência possível também. E quando a empresa, por exemplo, doutora Amanda, ela reduz, né, às vezes o número de colaboradores, né, para uma determinada tarefa, mas aumenta a sobrecarga daquele trabalhador, né? Isso também estaria relacionado à questão da saúde mental? Estaria, Rodrigo, estaria, e digo mais, essas empresas elas têm que ter muito cuidado porque o aumento de tarefas, a delegação de novas tarefas, é importante também que ela não seja confundida com o desvio de função, né? E isso também precisa ser remunerado. Então, eu acredito que a legislação trabalhista também hoje, ela permite muito essa flexibilidade de negociação entre empresa e empregado. Então, muito além da empresa compelir, obrigar esse trabalhador a assumir novas tarefas, novas atividades, vale muito mais a parte humanizada. E a ANR, ela traz essa obrigação para a empresa. E essas negociações precisam ter um olhar humanizado. O que é isso? É a empresa convidar esse empregado para um diálogo. Claro. Você está disponível? Tem esse setor aqui que tem as demandas X. Hoje nós ouvimos, fala-se muito dos POPs, né? Procedimentos operacionais padrão. Esse é o POP dessa atividade. Você acha que é possível você assumir essa nova função somada às atividades que você já exerce e, logicamente, pelo plus salarial correspondente? Com certeza. Porque a remuneração,
ela é uma forma de contraprestação ao trabalho. Exatamente. Então, se tem trabalho a mais, é natural e inegável que a remuneração também seja equivalente. Tem que acompanhar. Então, as empresas muitas vezes maquiam e deixam ali esse empregado com uma expectativa de direito, de um aumento, e enquanto isso ele só recebe o ônus das atividades além das que ele exercia. Sobrecarga, né? E isso reflete também em adoecimento. Além da baixa estima, né? Do empregado se ver ali trabalhando e não ser recompensado por isso. Então, ele não sabe se aquilo que ele está entregando é suficiente. Está atendendo ou não a empresa, é satisfatório ou não, porque lhe ofereceram, não deu a contraprestação e a empresa se acomoda, né? Sim. Está oferecendo e não está recebendo nem está cobrando, só que aquilo cria um desestímulo no empregado, que lá na frente isso reflete também numa possível doença ocupacional, um afastamento por excesso de trabalho, metas. Inclusive, essa é até a minha próxima pergunta, doutora Amanda. No caso do colaborador que já tenha sido diagnosticado já com uma depressão ou síndrome de Burnout, né? O que ele deve fazer, a quem que ele deve procurar para ele poder, nesse caso, mitigar essa angústia dele ou até mesmo procurar os seus direitos? Essa é uma pergunta inteligente, Rodrigo, que muitos empregados se sentem perdidos, né? Quando lidam com um laudo de afastamento previdenciário. Ou de uma medicação por tempo ainda indeterminado. Quando isso ocorre, é muito recomendado, primeiro, que o profissional acione o RH da empresa e a sua gerência direta imediatamente. Normalmente, afastamentos previdenciários de ordem mental, eles são superiores a 15 dias, por conta do prazo da medicação, né? Enquanto a medicação está começando a funcionar, ou muitas vezes só o afastamento da empresa sem medicação já reduz a ansiedade, os gatilhos, e aquele empregado consegue voltar depois de forma mais serena. Algumas outras realidades mais graves precisam ser tratados de forma medicamentosa por patologias um pouco mais severas. E quando isso acontece, é comunicar diretamente à empresa. E hoje o canal de denúncias, um e-mail, ainda que não anônimo, diretamente do empregado, narrando o que estava acontecendo ali dentro, é muito importante porque algumas vezes os seus superiores não tinham nem conhecimento do que estava acontecendo, Sim. Principalmente em empresas grandes, né? E se o afastamento for superior a 15 dias, ele vai ser assessorado, assistido pelo INSS. E ele pode pedir, se for o caso, até um benefício de acidente do trabalho. Acidente do trabalho, benefício previdenciário. O que a gente observa é que o INSS normalmente ele afasta esse empregado não por auxílio acidentário. Acidentário, geralmente. Ele afasta por doença comum. Isso. E esse empregado, depois, ele precisa, na justiça, reconhecer essa doença como ocupacional a partir de uma perícia do juízo, para validar os laudos médicos que muitas vezes o INSS tem como unilateral, uma produção só do empregado, né? E em juízo a empresa tem direito ao contraditório e à ampla defesa. E ali o juízo, depois de uma perícia e toda a instrução processual, vai chegar à conclusão se essa doença tem relação ou não com o trabalho. E assim, dentro daquilo que a gente tem conversado aqui, doutora Amanda, até para a gente finalizar a nossa conversa, que se deixar a nossa entrevista aqui, ela não vai terminar, porque é um assunto muito rico, muito interessante. Aí nesse caso, a senhora entende que no caso, essas mudanças na NR1, elas representam uma mudança cultural na forma que as empresas elas devem enxergar a saúde mental do trabalhador? Com certeza. Isso eu posso te afirmar, é uma mudança cultural e é uma mudança cultural positiva, porque algumas empresas que não possuem esse caráter humanizado de olhar atentamente para o seu empregado, elas vão precisar se readaptar e inserir essa nova política dentro da empresa, com promoção de ações que favoreçam ao bem-estar laboral e que ter um empregado saudável no aspecto mental
o reflexo disso positivo também é para a empresa. Inclusive até a própria produtividade da empresa, né? É direta. O resultado positivo, ele é direto. Então, as empresas hoje se sentem um pouco intimidadas. Ah, mas essa responsabilidade vai vir para mim? Ela é uma responsabilidade do Estado. Só que o INSS, ele já não suporta mais, a máquina pública não suporta mais esse número de afastamentos. Exatamente, são vários afastamentos. 560 mil em 2025 só decorrentes de saúde mental. É muita coisa. É muita coisa. Então, hoje, o governo, ele conta com as empresas, ele direcionou essa responsabilidade também para as empresas, para que elas possam prevenir e não resolver um problema depois que ele se tornou jurídico, com indenizações muitas vezes milionárias, porque esses afastamentos eles podem ser temporários ou não. Existem incapacidades de ordem permanente. É muito mais econômico você prevenir do que você lá na frente muitas vezes ter que suportar o valor de uma indenização, ou pior, né, o próprio trabalhador muitas vezes ali tem um prejuízo mental, um prejuízo na sua saúde, né? Com certeza. E um recado que eu deixo aqui para a sociedade que nos assiste é realmente procure. Se você tem qualquer dúvida em relação ao seu trabalho e uma eventual sobrecarga ou qualquer atividade que possa estar comprometendo a sua saúde mental, procure um advogado de sua confiança, que certamente ele vai poder contribuir para sanar a sua dúvida ou te direcionar, quem sabe, para o ajuizamento de uma ação trabalhista, se for o caso, ou adotar uma postura preventiva junto à sua empresa. Perfeito. Doutora Amanda Kaiser, eu gostaria de agradecer a participação da senhora no nosso programa. Prazer. Pois bem, hoje nós falamos sobre algumas alterações da NR1 e nós gostaríamos de agradecer a sua participação, esperamos que tenham gostado e desejamos a todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. A todos a paz do Senhor.